Sexta-feira, quando o sol se despede, é hora de aconchego, de acender as velas, hora de casa cheirosa. A penumbra da tarde de sexta é hora de comida boa, de risada, de família perto, de música bonita. É hora de cantar e de ouvir, de falar e calar. É o momento de lembrar de onde viemos e para onde vamos, de aquecer a alma com a presença do Eterno, que é o Senhor desse dia. É o nascer de um dia e no morrer de outro. É a lembrança, a herança e a aliança que nunca morre. O sol baixando é o sinal, o momento de parar, respirar e viver as próximas 24 horas em completo estado de entrega, com o peito aberto para amar e os ouvidos prontos para ouvir. Esse é o sábado e ele começa no pôr do sol. Feliz sábado, bem-vindos a mais um Pôr do Sol. Primeiramente, a gente quer agradecer a paciência conosco, porque a gente tem tido alguns meses aqui um pouco diferentes. A gente está se ajustando a uma rotina nova e o Pôr do Sol às vezes falta. A gente fez um Pôr do Sol... Não falta. Não na nossa casa, mas no nosso canal. Exato, não o Pôr do Sol mesmo. O programa de Pôr do Sol. Mas a gente fez o Pôr do Sol para o Grupo Novo Tom há 2 semanas. A semana passada não teve, mas estamos de volta. Oremos para que a gente consiga, daqui em diante, fazer o Pôr do Sol todas as sextas-feiras. Às vezes, quem sabe, fazer uma live com vocês. Enfim, o importante é celebrar o Pôr do Sol e a gente conversar sobre a Bíblia. A gente está muito feliz de ter vocês aqui com a gente. E vamos continuar conversando sobre o livro de Êxodo. A gente conversou sobre Moisés já há vários programas. E eu tava conversando aqui com o César. Hoje a gente resolveu falar sobre provisão. Sobre como Deus provê. E como as maneiras que Deus provê às vezes são diferentes do que a gente espera. Vamos ler então Êxodo capítulo 15, começando no versículo 22 até o versículo 27. Diz o seguinte: fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Vamos parar aqui e imaginar esse momento. Quantas mil pessoas? A estimativa era de 1 milhão de pessoas. Sem tomar água, sem banho, sem nada. É indizível que deve ter sido esse episódio aqui. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Ok, vamos pausar aqui um momento para pensar nesse homem, nesse Moisés, que depois de tudo que tinha passado, tudo que ele passou no Egito, acho que ele percebeu que foi só o começo, foi só o treinamento mesmo, porque aqui é que estava começando mesmo a jornada, com um povo insatisfeito, reclamando e não sem razão, com sede. E aí, como que você defende a Deus nesse sentido? Para mim, o que deixa claro aqui Moisés também tinha medos. Ele era um ser humano. A diferença dele e o povo é que Moisés havia aprendido na sua vida a confiar plenamente em Deus. Agora, ele não tinha muitas respostas. Na verdade, ele não tinha nenhuma resposta. E a gente às vezes acha que nós temos que ter as respostas prontas. Moisés nos ensina que a resposta vem do Senhor. Então não importa se você seja um pai de família, uma esposa, um marido, um líder, você
tem que aprender como Moisés a esperar a resposta que vem de Deus. Porque ele poderia ali, talvez lembrar de todo o treinamento que ele recebeu, né? Quando ele morou no palácio, Moisés ele foi treinado pelos melhores militares da época. Ele passou 40 anos ali quase dentro do palácio. Ele veio para o palácio um jovenzinho e antes de ele matar o egípcio e fugir, ele foi treinado para que ele pudesse ser o futuro faraó. Ele seria um príncipe, então ele passou por todos os treinamentos. Naquele momento ele poderia ter dado uma resposta, ele poderia ter pensado num plano de fuga, ele poderia ter pensado... a mente de Moisés era uma mente preparada para guerra, para estratégias, mas ele naquele momento ele se submete à vontade de Deus. Porque eu acredito que os egípcios devam ter pensado, poxa, mas Deus tirou a gente... Deu ou não? Eles pensaram isso. Os egípcios não, os israelitas. Os israelitas, isso. Nós fomos tirados do Egito, né? Tudo bem, a gente era escravo lá, mas lá a gente tinha água. E a gente pensa, a gente age da mesma maneira. Às vezes, Deus tem um plano de libertação para nossa vida, seja qual for a área, né? E às vezes a gente se submete à vontade de Deus, mas a gente não tem a força de caminhar até o final para ver o que Deus realmente quer fazer. Aí a gente encontra pedras no caminho e fica igual ao povo. E é interessante que essa passagem do Mar Vermelho, quando o povo sai do Mar Vermelho, existia já um espírito de júbilo. Tanto é que o capítulo anterior, eu acho que talvez um pouco antes aqui, tem até o cântico da irmã de Moisés, um momento de alegria, né? O povo vem ali de um êxtase, imagina, você foi liberto e agora você entra numa depressão. Parece que o deserto, esses períodos que agora a gente vai estudar, agora a saída do povo, a passagem pelo Mar Morto, pelo Mar Vermelho, eles agora entram num período de crise. Parece que vai ser sempre um altos e baixos. E essa é a jornada nossa que acontece. Depois da gente aceitar Jesus como nosso Salvador, logo depois a gente acha que tudo vai ser perfeito, que a nossa vida, só porque agora Deus entrou na nossa vida, tudo vai ser perfeito. A perfeição do plano de Deus não quer dizer que nós vamos ter simplesmente um caminho completamente reto até o plano A ou o plano B. Esses caminhos de Deus, eles são às vezes tortuosos. E esse momento agora é interessante porque Moisés, ele não faz com que o povo olhe para ele. Ele fala, eu não tenho a resposta. Eu vou procurar a resposta em Deus. Essa é a verdadeira liderança. É você falar, eu não tenho a resposta para todas as coisas que estão acontecendo na minha vida, mas eu vou buscar ela em Deus. E ele foi buscar em Deus, e Deus deu a resposta para Moisés. E a resposta que Deus deu foi a mais absurda que tinha. Assim, eles encontraram um lugar onde tinha água, mas a água era amarga, e Deus falou para Moisés, olha, corta uma árvore e joga no meio ali. Não tinha lógica. De novo, Moisés era um homem treinado para guerra. Ele começa a perceber que as lógicas humanas, de tudo aquilo que ele havia aprendido, agora não vai fazer sentido nenhum. Ele entrou agora num âmbito totalmente diferente, que é o âmbito da fé. Ele tinha que aprender a confiar totalmente em Deus, para que o povo pudesse também confiar em Deus. E ele corta aquela árvore, a árvore é jogada naquela água, e a água, que era amarga, fica doce. E aí que eu acho que vem a segunda lição, né? A primeira é que ele foi confiar em Deus completamente, né? Ele teve que colocar de lado todo aquele entendimento que ele tinha de táticas de guerra. E a segunda lição é que muitas vezes a provisão de Deus não vai vir da maneira que você acha que ela deveria vir. Você pensa que a resposta vai vir através de um emprego, tem que ser aquela pessoa. Você fica muito fixado, às vezes, de como Deus vai resolver, né? E Deus tem maneiras diferentes de resolver os nossos problemas. E muitas vezes não vem de como a gente achou que iria vir. E
Pra mim, o que fica aqui desse começo de jornada, né, que os israelitas agora tinham aí anos e anos no deserto, enfim, vivendo inúmeras experiências até finalmente chegarem à Terra Prometida. Mas eu fico pensando quantas vezes eles não questionaram se era realmente do plano de Deus terem saído do Egito. A cada vez que eles se deparavam com um problema no caminho. E eles se deparavam com um problema e queriam voltar, né? Isso, então, e esse que é o meu ponto, porque isso ecoa muito na nossa vida. Quando a gente toma uma decisão ou quando a gente sente que Deus tá chamando a gente pra fazer alguma coisa, tá levando a gente pra algo, e aí a gente vai. Às vezes a gente quer muito isso, às vezes a gente não quer. Mas a gente vai. Aí quando a gente vai e dá alguma coisa errada, a gente questiona. Acho que não era realmente o plano de Deus. Acho que eu que interpretei errado. Aqui no caso, Moisés interpretou errado, não era? E a gente não pode colocar em xeque o que Deus está fazendo porque existe uma pedra no caminho. 1 ou 2 ou 3 ou 10 ou milhares. Deus não vai ter respostas prontas. Nós temos que estar abertos para acreditar nesse Deus que Ele cria saídas quando a gente às vezes não entende o que está acontecendo, e como aconteceu aqui, essa provisão de Deus que você falou, que às vezes a gente acha, se eu vim até aqui eu não estou vendo saída porque eu errei o caminho e Deus não está comigo. Mas é nessa hora que acontece uma provisão sobrenatural. E se a gente não conseguir observar isso, a gente vai viver com medo e em pânico o tempo todo. Na verdade, o que eu queria encorajar as pessoas aqui e a nós também é a gente se agarrar no que Deus faz e não no que Deus aparenta não fazer ou no próximo problema que a gente vai encontrar. Porque esse que é o ponto. Aqui, por exemplo, foi o problema da água amarga. Em seguida, foi o problema da falta de comida. Depois era o calor. Depois era o frio. Depois, cada vez tinha um problema. Depois eram as pessoas doentes. Sempre tinha um problema. E Deus sempre aparecia assim com uma solução mais maravilhosa. Para mim, a questão do maná é uma coisa linda, mas a gente pode falar isso mais pra frente. Mas Deus, assim, provê comida diariamente para as pessoas. Você até falou uma vez para uma pessoa amiga nossa que estava passando por um momento de transição, e nesse momento de transição tinha até certos medos, porque chegou no momento da transição, parecia que tudo estava dando errado, né? E você falou assim, ao invés de você ter medo, você deve ter uma expectativa boa para aquilo que Deus vai fazer. Uma curiosidade. Essa curiosidade. Porque se eles realmente tivessem aprendido as lições, imagina, eles já tinham passado pelo mar. Agora chegaram nesse lugar, se eles tivessem pensado, o que Deus vai fazer agora? Exato. Ao invés de ir... Agora a água é amarga. Agora não tem mais jeito. Agora não tem comida. A nossa vida, se a gente vive assim, o que Deus vai fazer amanhã? Vai ser demais o que Deus pode fazer. Esse Deus que me salvou, esse Deus que cuida de mim, já cuidou de mim no passado, amanhã, semana que vem, Ele vai criar algo ainda mais maravilhoso do que Ele fez no passado. Eles deviam viver com essa expectativa, né? Então eu acho que substituir ansiedade por curiosidade. Curiosidade, essa expectativa. Então, são coisas lindas aqui que a gente vai estudando com vocês. Então, acredita que Deus realmente, como a Laura falou, essa provisão vai acontecer. Troque isso por uma expectativa positiva e aprenda como Moisés. Quando você não encontra as respostas, busca elas em Deus e Deus vai te dar. E por mais que a resposta venha totalmente fora daquilo que você imaginou, que você achou que deveria fazer, faça, porque ali está a beleza do milagre. Então a Bíblia diz que as águas que eram amargas ficaram doces. Na nossa vida vai acontecer isso, quando Deus atua, aquilo que parecia o fim, o caos, se transforma na bênção e na doçura que é viver confiando no Senhor. Eu sei que às vezes é muito simples a gente sentar aqui na nossa casa e falar pra você, olha, acredita, tá? Que Deus vai abrir uma porta e tal. A gente sabe que muitas vezes não é assim que as histórias terminam, a gente sabe que existe muita desgraça no mundo, mas a gente quer te dar a certeza de que nada foge aos olhos de Deus, de que Deus está guiando a sua vida, que Ele guia a nossa vida também,
e que se você entregou a sua vida, as suas decisões, enfim, o seu futuro, Ele vai guiar. Mesmo que existam pedras no caminho, Ele está guiando a sua vida, está guiando a nossa também. A gente vai conversar ainda no futuro próximo, um próximo pôr do sol, sobre as outras provisões de Deus para o povo de Israel, porque eu acho muito emocionante a gente ser lembrado do que Deus fez. Lembrando que esse povo aqui passou pelas 10 pragas, saíram do Egito, passaram pela praga lá da morte dos primogênitos, passaram pelo mar, etc, etc, etc. Já existiam muitas lições, né, que eles já poderiam ter aprendido e foram testados. E muitas vezes a gente precisa repetir a lição para aprender a confiar em Deus. Que Deus te abençoe muito nesse sábado, que seja um sábado de bênção e que seja um sábado feliz na companhia do Senhor e enfim, da sua família, seus amigos, ou se você estiver sozinho, na nossa companhia. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse sábado que se inicia. Eu não sei, Senhor, aonde que está cada uma dessas pessoas que nos acompanha no pôr do sol. Eu não sei se eles estão parados na frente de um lugar chamado Mara, aonde tudo parece amargo, aonde parece que não vai existir solução. E eles não têm respostas, nós não temos respostas para os problemas. A gente quer aprender como Moisés, esperar no Senhor, porque o Senhor vai trazer a resposta. E quando a resposta vier, que a gente possa aceitar, mesmo que ela seja fora daquilo que a gente imaginou que a gente deveria fazer. Que o Senhor possa nos ensinar a confiar em Ti, na Sua provisão, sempre. Como a Laura falou, que a gente possa viver uma vida de expectativa, ao invés de viver uma vida de angústia. Em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado. Feliz sábado.